Já na vizinha cidade de Brodowski, o excesso de sinalização chama a atenção de pedestres e motoristas. A instalação de placas de trânsito é contestada. As duas placas avisam que tem uma rotatória à frente e que o limite de velocidade é de 30 km por hora. Mas esse alerta é para quem? Se aqui ainda não tem rua e sim apenas um pequeno barranco no lugar da via. O mesmo acontece com outras placas, faixa de pedestre e até calçada com acessibilidade. O loteamento, que fica no Parque das Oliveiras, foi entregue recentemente por uma construtora. Nós convidamos esse especialista em segurança e trânsito para tentar entender o motivo dessa sinalização que não está sendo aproveitada. Esse caso em particular, é muito claro que o loteamento termina justamente nesse pedaço de rua. Sendo assim, a sinalização precisa chegar até ali, por quê? No futuro, o loteamento possivelmente será aberto ao lado, um outro loteamento, e esse outro loteamento terá que continuar não só a rua, como a sinalização dessa rua também. Nesse caso, o excesso de sinalização pode não parecer então um grande problema. Mas aqui em Brodowski, aparentemente sim. Só nessa avenida foram instaladas mais de 60 placas de trânsito. O que chama atenção é justamente a distância entre elas, menos de 40 metros. Elas indicam que é proibido parar em toda a extensão da via pelo lado esquerdo. O excesso de placas impressionou os motoristas, que não gostaram muito da ideia. Inclusive tem até placa atrás das árvores ali, rapaz. Não impossibilitando de ver para que ela tá ali, né? Eu acho desnecessário. Um absurdo, lógico. Um dirige aí, eu acho que não tem não, né? É muito perto, a gente vê uma, já sabe que não pode estacionar, né? As placas custaram para a administração cerca de R$ 2.700. Diante da polêmica na cidade, a OAB pretende abrir uma comissão para investigar a viabilidade desse excesso de sinalização no local e se houve alguma irregularidade envolvendo o uso de dinheiro público. Verificar a regularidade ou irregularidade da aplicação da verba pública. Esses gastos públicos têm que ser feitos dentro do critério da legalidade. Se for constatada qualquer irregularidade, nós iremos representar ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público para que adotem as providências cabíveis. A instalação de placas deve seguir algumas normas. A distância também deve ser respeitada. Tudo isso que nós estamos falando está descrito no Código de Trânsito Brasileiro, no CTB, e também nas resoluções do Denatran. Então, toda e qualquer sinalização, ela é acompanhada de uma regra de como fazê-lo, como colocar as placas, que distância essas placas devem ser colocadas. Mas será que essa grande quantidade de placas pode aumentar a segurança dos motoristas? É um erro pensar que muita placa auxilia. Ao contrário, você poluindo a imagem do local com excesso de placas, a informação não fica clara e aí sim você cria uma insegurança e não uma segurança no sistema viário que acontece esse problema. Rafael Aguiar, de Brodowski, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Brodowski negou qualquer irregularidade na instalação das placas. Disse que está à disposição de qualquer órgão para esclarecimentos, pois os materiais usados foram licitados e tudo está de acordo com as normas do CONTRAN. Ressaltou ainda que o procedimento realizado é muito comum em outras cidades que também colocam a sinalização em postes, o que visa a comunicação, educação e segurança de motoristas e pedestres. Sobre o caso de Ribeirão, a Prefeitura declarou que a referida sinalização foi implantada por uma empresa contratada pela construtora responsável do conjunto habitacional recém-entregue. No entanto, no trecho citado pela reportagem, haverá a abertura de uma avenida em continuação à rotatória. Tal adequação será executada pela mesma construtora responsável pelos novos imóveis. E, por fim, a Transerp informou que já solicitou a retirada da sinalização até que a avenida seja implantada. Ressaltou ainda que a sinalização não atrapalha o tráfego local dos condutores. Agora, ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi? A população questiona bastante a atuação da Prefeitura neste sentido. Aqui ao meu lado está o advogado Eduardo Silveira. Doutor, colocar mais de 70 placas iguais em uma avenida é uma demonstração de falta de planejamento ou intenção de mostrar uma ação desnecessária aos moradores? Boa tarde. Boa tarde, Davi. Boa tarde, telespectadores. O CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele emitiu o Manual de Sinalização de Trânsito, que traz como princípio básico
o princípio da suficiência. A quantidade de sinalização tem que ser de acordo com a necessidade, ou seja, ela não pode ser nem a mais e nem a menos. Então, essa situação que está acontecendo em Brodowski, na verdade, ela está ofendendo a legislação de trânsito no que diz respeito à sinalização. A OAB pretende cobrar explicações do Executivo. Isso demonstra uma situação ruim para o gestor da cidade? Olha, a OAB ela tem uma dupla função, né? Ao mesmo tempo que ela fiscaliza o exercício da advocacia e defende os direitos e prerrogativas da advocacia, pela lei, pela Constituição, ela é guardiã da ordem jurídica, então ela tem legitimidade para propor medidas de interesse da sociedade. Nesse sentido, é preciso fazer um elogio ao presidente da OAB de Brodowski, a doutora Renata Cristiani, e ao doutor Adilson José, que é da Comissão de Direito de Trânsito, por terem tomado a frente nessa discussão, né? E o prefeito municipal de Brodowski, inclusive, já se dirigiu com os dirigentes da OAB local e a gente espera que haja uma solução em breve, né, Davi? Doutor, pode parecer um problema simples, mas a prefeitura da pequena cidade precisa aprender a gastar melhor o dinheiro público? Veja, a finalidade da sinalização de trânsito é permitir que os usuários tomem uma decisão adequada em relação ao que diz a legislação. É por isso que não pode ter sinalização nem em a mais e nem a menos. No caso aí está havendo uma ofensa ao princípio da suficiência. As placas são desnecessárias e isso pode gerar aí, né, um mau uso de verba pública, de dinheiro público, né? Então é necessário que se faça um estudo primeiro, né, antes de se colocar as placas, para que não haja aí a ofensa a esse princípio da suficiência e para que esse dinheiro possa ser aplicado em outras situações mais convenientes, né? As placas custaram R$ 2.700, dinheiro que poderia ter sido investido em outros serviços. Faltou fiscalização dos vereadores? A função dos vereadores da Câmara Municipal sempre é fiscalizar os atos do Poder Executivo, né? Eu acho que no caso aí realmente foram colocadas placas em excessos, desnecessariamente, em ofensa à legislação de trânsito, né? E a gente espera que todos os envolvidos, o Poder Legislativo de Brodowski, o Poder Executivo, com essa intervenção fundamental da OAB, né, que eles possam equalizar esse problema. A situação é criticada, inclusive pelos motoristas. Falta diálogo ou entender melhor as necessidades da população antes de investir o dinheiro público? Eu acho que a queixa dos motoristas é plausível, né? É muito justa, porque, como eu disse, a finalização da sinalização de trânsito é permitir que a gente tome um comportamento adequado, né? E excesso de sinalização pode mais confundir, né, do que esclarecer, e a gente acaba tomando, às vezes, não tendo como tomar um comportamento adequado, né? E, inclusive, sinalização errada pode gerar, inclusive, anulação de multa, né? Que isso fique claro também. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto para falar que a falta de licitação em estudo contratado pela Prefeitura de Ribeirão é criticado. Pussi. Até daqui a pouco, Davi.